falou comigo no meu coração. Eu estou apenas replicando aquilo que Deus já ministrou no meu coração. E eu quero falar nesta manhã sobre um amor para recomeçar. É tudo que nós precisamos para 2024. Encontrar um amor para recomeçar a vida. Eu acho que ele estava segurando aqui, ó. Recomeçar o ministério. Recomeçar uma família. Recomeçar uma história. É tudo que nós precisamos, achar um amor para recomeçar. Porque o amor tudo suporta. O amor tudo pode. O amor restaura. O amor liberta. Com base nisso, eu queria convidá-los a ler em João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo do amor, João, capítulo de número 8. Eu vou ler interagindo com vocês, para que vocês entendam o contexto. João 8 e verso de número 3 em diante. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher para Jesus. E qual é a situação desta mulher? Mulher julgada. E não só julgada, uma mulher condenada. No tribunal dos injustos e dos pecadores, o martelo já tinha sido batido. Então trouxeram uma mulher apanhada em ato de adultério. Obrigado. E para que você possa entender o contexto, estava finalizando a festa dos tabernáculos em Jerusalém, e Jesus pregava nesta festa. Eu já volto para o texto, é só para você entender o contexto. Em dado momento, num discurso de Jesus, Jesus diz: quem tem sede, vem e beba, porque aquele que beber da água que eu lhe der, um rio vai fluir dentro de vocês para a vida eterna. E é tudo isso que as pessoas queriam ouvir de Jesus. Algo que pudesse alimentar o interior, não o exterior. Algo que pudesse saciar uma sede espiritual que a água não pudesse saciar. E diante dos discursos, da admiração que Jesus arrancava da multidão, os fariseus e escribas começaram a mandar servos para prender Jesus. Mas quando os servos chegaram, eles começaram a ouvir a voz de Jesus, a palavra de Jesus, o ensino de Jesus, e eles ficaram admirados. E eles voltaram para os seus senhores, isso está registrado em João 7, eles voltaram para os seus senhores e disseram: vocês voltaram de mão vazia? Sim. Porque aquele homem que vocês mandou a gente prender, ele fala diferente. Ele fala como ninguém já falou nesta face da terra. A mensagem dele é uma mensagem diferente. E a gente não conseguiu prender ele, porque nós fomos presos pela mensagem deste homem que vocês mandaram nós prendermos. E os religiosos: vocês foram enganados por esse homem. E a festa foi se acabando, a multidão foi se dispersando, e cada um foi para sua casa. Finaliza o verso de número 7 de João, com a frase: todos foram para suas casas. E Jesus foi para onde? Para o Monte orar, o Monte da Oliveira. No verso de número 2 de João, capítulo de número 8, Jesus logo cedo volta para Jerusalém, se assenta e começa a pregar o Evangelho. E a multidão começa a cercar Jesus, porque as pessoas estavam dizendo: tem um novo rabi que fala algo celestial. A festa acabou, mas a multidão continuou esperando Jesus, esse novo rabi. E aqui entra o verso que eu li, o verso de número 3.
E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em ato de adultério. E aqui eu continuo a leitura. E pondo-a no meio, ou seja, uma vergonha pública. Jesus não estava sozinho com os fariseus. Havia uma multidão que cercava Jesus. E essa mulher, além de ser pega em ato de adultério, ela é exposta a uma vergonha pública. Jogaram esta mulher no meio da multidão. E disseram-lhe: mestre. Esse mestre não é um mestre de admiração, de respeito, não. É irônico essa fala desses homens. Mestre, esta mulher foi apanhada num ato próprio de adultério, num ato adulterando. A lei diz, Moisés, que nós devemos as tais apedrejá-la. Ou seja, em outras palavras, Jesus, nós já condenamos esta mulher. O nosso tribunal terreno já julgou e sentenciou ela à morte. E aí eles perguntam: e tu, pois o que diz? Uma mulher, uma personagem, um produto da sociedade patriarcal, onde nem no senso coletivo mulheres e crianças não eram somadas. Uma mulher. E aí a grande pergunta que me surgiu ao ler esse texto: como esta mulher, este ser, que tem uma identidade, que tem uma característica, que tem propriedade intrínseca, valores internos, uma personagem que pode representar muitas pessoas, como ela se sentia naquele momento, naquele cenário? Um cenário de injustiça, um cenário que ela não pôde nem abrir a boca para se justificar. Quais foram os meios que levaram ela a fazer isso? Eu tenho aprendido muito como um seguidor de Jesus, a não analisar o momento da pessoa, mas o que leva as pessoas a fazerem isso. E a gente precisa ter essa sensibilidade, sabe por quê? Talvez alguém vai passar por mim um dia e não vai poder me dar um bom dia. Talvez uma buzinada estoure um surto numa pessoa. E a gente precisa ter a sensibilidade de parar para pensar e dizer: não é aquele bom dia que vai fazer a diferença. Não foi a minha buzina que estourou um surto na pessoa, mas foi uma série de consequências. Mas nós, seres humanos, somos especialistas em excluir as pessoas. Se as pessoas não estão bem num dia de manhã e não te dar bom dia, você acha que é algo pessoal. E sabe o que eu faço? Eu paro de falar com essa pessoa. Porque no momento de dificuldade, no momento de dor, no momento de desespero, essa pessoa não teve nem força para dizer bom dia. E ela preferiu não dizer bom dia. E aí eu acabo excluindo essa pessoa, dizendo: essa pessoa foi mal educada comigo. Eu vou além, eu não vou nem usar o plural, eu vou ficar no singular. Qual era a expectativa dessa mulher diante desse cenário? Se houvesse alguma expectativa, diante desse sentimento, eu quero te perguntar, levar a uma reflexão: como você está nesta manhã? É uma pergunta introspectiva. Esses dias eu estava sendo ministrado numa reunião do Level Up, e a pastora Nádia disse: às vezes, antes de eu olhar para um cargo de uma pessoa, eu olho para a pessoa. E muitas das vezes eu não chamo assim, pastor Sandro, eu digo: Sandro, você está bem? Porque antes de um chamado existe um ser humano.
E existem pessoas que se incomodam com isso. Não, mas ela não me chamou pelo cargo. Não. Sandro, você está bem? Às vezes é isso que nós precisamos sentir. Às vezes tirar o peso do cargo e dizer: como é que você está, Sandro Augusto? Como é que você está nessa manhã? Diante de tantos dilemas que você vive, diante de tanta luta que você vive, como é que você está nesta manhã? Talvez você está vivendo um cenário de injustiça, um cenário de um preconceito religioso, um preconceito social. Às vezes eu vou discipular e eu já tenho uma mensagem pronta, mas eu deixo Deus, porque às vezes o meu discipulado diz: como é que você está? Como é que foi a sua semana? Me diga, vamos lá, vamos conversar, vamos abrir o coração. Porque às vezes é isso que as pessoas precisam, ser ouvidas e falar. E no discipulado eu sou menos o que eu falo, porque as pessoas precisam ser ouvidas, porque a fala cura as pessoas. Você colocar para fora aquilo que está te corroendo, te remoendo, e quando você tira para fora, um peso sai da sua vida. Só que a gente vive uma vida tão corrida, tão da tecnologia, tanto imediatista, que a gente sequer olha nos olhos das pessoas. E posso te confessar algo, isso é algo particular meu. Eu tenho dificuldade de conversar com pessoas que não olham no meu olho. Eu tenho dificuldade. Isso é algo meu. Eu tenho a necessidade de olhar e tentar enxergar o que tem dentro dessa pessoa, no olhar da pessoa. Talvez é um chamado meu, de poder interpretar a pessoa com as expressões faciais, com o olhar da pessoa. Às vezes consegue entender se essa pessoa está bem ou não. Eu quero chegar a um nível de poder olhar para o Jorge, que está lá na recepção, e dizer: Jorge, hoje não está bem, né, Jorge? Você mudou a expressão facial, seus olhos já não estão mais brilhando. Vamos sentar para conversar? Me diga o que te aflige. Eu quero não só eu, mas que a igreja tenha essa sensibilidade diante de a gente levantar o martelo para apedrejar alguém ou para julgar alguém, dizendo: essa pessoa já não pode mais estar no meio da nossa comunidade. Eu parar para ter a sensibilidade de dizer o que levou essa pessoa a fazer isso, por que essa pessoa está agressiva, por que os mecanismos de defesa dela estão acesas, ativas. Eu preciso parar para entender o que acontece com o ser humano dentro dele, porque o exterior só responde que nós estamos por dentro. A boca fala o que o coração está cheio. Se a pessoa está falando palavras de ódio, é porque o coração está cheio de ódio. E o que eu faço com o coração cheio de ódio? Um amor para recomeçar a vida, para mudar a página da vida, para mudar aquilo que traz angústia para ela. Eu preciso dizer para ela que o amor de Deus cura, o amor de Deus liberta. É esse amor que nós precisamos dizer para uma pessoa amarga na vida. E não dizer para ela: você não combina mais com a nossa comunidade. Não, a nossa comunidade é uma comunidade linda, não tem problema na CBN, é tudo mil maravilhas aqui. As nossas reuniões são de celebrações, são de festas, são de banquete. A gente não discute problemas internos. Não, imagina, jamais. Talvez outra igreja, aqui não. Irmãos, a gente vive lutas, mas nós precisamos amar o pecador, nós precisamos acolher as pessoas, entender as pessoas. Você hoje não está bem, mas deixa eu te dar um abraço, se você me permitir. Eu quero dizer: Jesus te ama. É isso que nós precisamos ter, a sensibilidade. Não está nada escrito aqui, mas vamos embora, vamos fluir. Diante de um cenário de sofrimento pelo pecado, a exposição de uma vergonha pública, sem direito de defesa, ela se transformou em um produto de injustiça. Produto. E pensa em algo cruel, nós tratamos as pessoas como um produto utilitário. Esta mulher foi tratada como um produto de injustiça. Não tinha nada a ver com a lei, não.
A lei estava ali, mas a intenção não era essa. Eu vou te explicar o porquê a intenção não era a lei. Porque eles não estavam aplicando a lei. Levítico capítulo de número 20, verso de número 10, se puder projetar. Havia um cenário de injustiça ali. Levítico capítulo de número 20 e verso de número 10. Também o homem que adulterar com uma mulher do outro, escute bem a lei de Moisés, havendo também adulterado com uma mulher do próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Interessante, na narrativa de João, eu não consigo enxergar o homem. Onde estava o homem? Pegaram apenas a mulher, no próprio ato adulterando. Ela não estava sozinha, não tinha passado o momento, estavam juntos. E aonde está o homem? Pegaram a mulher como um produto de um cenário de injustiça para pegar Jesus. Olha o que diz João capítulo de número 8, verso de número 6. Dizendo isso eles, tentando-o para ver se havia alguma coisa para acusá-lo, acusar Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu com o dedo na terra. O dia que eu tiver uma oportunidade no céu de perguntar, Jesus, vem cá, Jesus, aquele dia lá, o que você escrevia lá na areia? Eu tenho uma curiosidade. Mas uma coisa eu aprendo com Jesus, que diante de um cenário de injustiça, a gente deve se calar. O silêncio é a melhor resposta para a ignorância humana. Quando eu olho para Jesus diante de uma fala pretensiosa, de uma pergunta maldosa, de um cenário de injustiça, eu aprendo com Jesus que diante de uma injustiça que vier contra mim, eu devo me calar. Eu devo me calar. Diante de um cenário de preconceito religioso, gera um sofrimento. Lucas capítulo de número 8, verso de número 43. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. E deixa eu te explicar o que acontecia com essa mulher. Essa mulher não sofria apenas com a doença, com uma hemorragia constante. Ela era impedida por ser considerada pela religião ser impura. Ela não podia ir ao templo para adorar. E uma mulher que já sofria há 12 anos, ela procurava solução para a sua vida. E Lucas vai registrar que ela havia gastado tudo que tinha com os médicos, mas não conseguiu ser curada. Então, além de gastar tudo que tinha, de continuar sofrendo com uma doença, ela sofria um preconceito religioso, porque ela não poderia ir no templo buscar ajuda. Diante de um cenário de um preconceito religioso, o que a gente faz? O que fazemos? Quando uma cultura terrena é enxertada dentro de nós, como é que faz? João capítulo de número 4, verso 19 ao 20. Disse-lhe uma mulher a Jesus: vejo que tu és profeta. Essa mulher samaritana. Jesus revelou a história trágica familiar que essa mulher estava vivendo. Diante disso, essa mulher enxergou em Jesus um profeta, alguém que está revelando algo que poucos sabiam, mas é algo que incomodava por dentro. Diante de um profeta, ela pergunta para ele aquilo que mais o corroía por dentro. A minha cultura diz que eu devo adorar e encontrar Jesus, Deus, aqui. Vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém.
E aí? Gente, ela sofria porque ela queria encontrar Deus. Uma raiz cultural impedia ela de viver intensamente um encontro com Deus. E cenários de sofrimento que nós já vimos aqui, um cenário de injustiça, um cenário de preconceito religioso, um cenário de preconceito cultural, diante desse cenário de sofrimento, eu percebo que nós, seres humanos, somos tão cruéis com os nossos semelhantes. Porque tem um risco muito grande de eu usar a palavra de Deus, ao invés de implantar a justiça, a ordem, eu estou implantando a injustiça e a desordem. Eu corro um risco de privar as pessoas de se achegar a Deus, porque nós dizemos que elas são impuras. Eu sofro um risco como ser humano de excluir as pessoas, de se encontrar com Deus, e não de se encontrar com Deus, mas de o adorá-lo. Diante desse cenário que nós estamos propícios a viver, eu quero me arrepender, olhar para trás, olhar a jornada da minha vida, a estrada da minha vida, e ter a sensibilidade de entender se eu trouxe algum estrago a alguém, na minha fase imatura, de falta de sensibilidade, se eu prejudiquei alguém, eu preciso me arrepender. Se eu fui participante ou omisso de não me manifestar diante de uma sociedade cruel, nós nos calamos diante de uma sociedade cruel, diante de uma condenação injusta, a igreja está se calando. E quando eu falo a igreja, eu não estou falando de uma igreja instituição, CNPJ, eu estou falando da igreja, organismo de Cristo. Nós estamos vendo as pessoas serem condenadas e nós estamos ou participando ou nós estamos sendo omissos, a gente não está falando, a gente não está se manifestando. Se não fosse Jesus diante dessa mulher, qual seria o fim dessa mulher? Porque a sentença já tinha sido batida. Diante desse cenário, se porventura em algum momento eu fui tão religioso que não tive a sensibilidade de ver que um pecador precisava de ajuda, de um abraço, se na minha vida auto-espiritual eu já excluí alguém da igreja, se diante das minhas culturas familiares eu disse algo que talvez desvirtuou alguém, eu quero me arrepender disso. E eu clamo para vocês também se arrependerem diante de Jesus nesta manhã, porque talvez a gente esteja participando de um cenário de injustiça, diante de alguém que sofre, diante de alguém que está apenas pedindo socorro, apenas pedindo misericórdia. 2 Crônicas, capítulo de número 7 e verso de número 14, uma promessa a Salomão, uma promessa a Salomão que repousa sobre as nossas vidas nessa manhã. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, a igreja que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o convite de Jesus para nós nesta manhã. A gente precisa enxergar o que a gente está fazendo com o próximo. Uma mensagem para vocês nessa manhã: você não é um produto da sociedade. Deixa eu repetir. Você não é um produto da sociedade. Talvez você está lutando para manter os rótulos, para você permanecer nas prateleiras da vida. Mas você não é um produto, você é um ser. E quando você entender isso, você vai começar a lutar, a investir, a enxergar que não é a questão de ter, mas é a questão de ser alguém para Deus.
O que eu digo para um pastor que dedicou a sua vida ao Evangelho e hoje é considerado alguém que já não é mais válido porque já está velho? O que eu digo para um homem que trabalhou pelo menos 30 anos por uma empresa e hoje não consegue mais recolocação no mercado de trabalho? O que eu digo? Que o importa não é ter, é ser alguém. É resgatar a essência do ser humano, é dizer, você tem um valor, e você tem diante de Jesus o poder de resiliência, de se reinventar, de se reerguer, de viver algo novo diante de Jesus. Um amor para recomeçar é tudo que nós precisamos. E diante disso eu quero dizer para você que você é amado de Deus. E quando a gente fala que nós somos amados de Deus, nós temos uma dificuldade de entender que talvez é uma mensagem egocêntrica. Não, eu sou o centro. Não, eu estou dizendo que Deus te ama. E pronto, e acabou. Não é sobre nós, é sobre Deus, porque foi Deus que decidiu nos amar. João capítulo de número 3 e verso de número 16 e 17. Porque Deus, foi Deus, não fui eu. Porque Deus amou, Ele decidiu amar o mundo de um amor incomparável. E por causa desse amor, Ele entregou, Ele enviou o seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Então quando você ouvir uma mensagem que Jesus, que Deus te ama, não é uma mensagem egocêntrica, porque é sobre Ele, foi Ele que decidiu. Se você está nesta manhã aqui, é porque Ele nos amou. Tudo que eu possa fazer nessa terra não compra o amor de Deus, porque Ele decidiu me amar, Ele decidiu te amar. Esse amor não é teórico, esse amor é prático. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, mas não para condenar aquela mulher que foi pega em ato de adultério, não foi para pegar aquela mulher que estava chorando pelo luto do seu filho. Ele foi morrer para dizer, não chore mais, mulher. Ele foi para morrer para dizer o seguinte: você pode virar a página da sua vida, porque Deus te amou, e é isso que importa para a sua vida. Quando eu olho para Jesus, quando eu vejo aquele olhar de Jesus, eu começo a chegar um amor para recomeçar. Porque em João capítulo de número, até agora eu disse cenários, agora eu quero falar um outro contraponto, um amor para recomeçar. Porque quando eu olho para Jesus, eu enxergo a salvação para a minha vida. Diante de uma condenação, se eu olhar para Jesus, eu vejo a libertação para a minha vida. Diante de uma doença incurável, se eu olhar para Jesus, eu vejo um amor para recomeçar e para dizer, isso não vai me vencer, isso não vai me matar. João capítulo de número 8, verso 7 ao 11. E insistiram com Jesus, perguntando, endireitou-se e disse a eles: aquele que entre vós está sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra contra esta mulher. E tomando, se inclinou novamente e escreveu na terra. Quando ouviu isso, o tribunal dos injustos, o tribunal dos pecadores, quando ouviram isso, eles foram acusados pela sua própria consciência. Deixa eu te explicar algo interessante aqui. Jesus não precisou ir muito mais profundo para falar com eles. A consciência é aquilo que está disponível, pronto para você lembrar. O que é que está na minha consciência? Fatos atuais. Fatos que marcaram a minha... Isso está na minha consciência. Para eu acessar o inconsciente de uma pessoa, eu preciso fazer um exercício um pouco demorado. Mas na fala de Jesus, quem não tem pecado atira a primeira pedra contra essa mulher. Jesus tocou apenas no consciente dos religiosos, aqueles que eles estavam vivendo no cotidiano, aquilo que estava na prática deles, estava na consciência, estava uma ficha pronta, uma carta pronta na mão.
Jesus tocou apenas na consciência deles e disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Vamos? Vocês não são especialistas? Vocês não são juízes da terra? Estou parafraseando. Vamos! Vocês que têm o martelo da verdade, vocês que são autossuficientes, vocês que são muito espirituais, vocês que se acham filho de Abraão, vamos! Comece a atacar a pedra. E o texto vai dizer que começando pelo mais velho aos novos, todos começaram a largar a pedra e foram embora. Em Jesus eu encontro um amor para recomeçar. Em Jesus eu encontro um amor para recomeçar, e é tudo isso que eu preciso. Porque em Lucas capítulo de número 8 e verso de número 45 ao 48, e disse Jesus: alguém me tocou. Uma mulher que sofria há 12 anos, diante de uma multidão, Jesus disse: alguém me tocou. E os discípulos disseram: não fomos nós. E diante de uma multidão, Pedro disse: mas que pergunta é essa, Jesus? Quem te tocou? Jesus disse: não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E vendo que a mulher já não podia mais se ocultar, aproximou temendo, se prostrou diante dele e declarou a todo o povo a causa que havia tocado e sido curada. Um amor para recomeçar é tocar em Jesus. Tudo que você precisa nesta manhã é viver esse amor. E não só viver esse amor, é poder se relacionar com Jesus intensamente. Porque o que você vive é improvável. Era improvável para os discípulos justificar quem foi que tocou em Jesus e foi curada, quem foi que tocou em Jesus e saiu virtude em Jesus, mas porque esse amor nos traz a visão de que a gente pode recomeçar a história da nossa vida. Talvez você perdeu muitos anos da sua vida através de uma doença, mas eu quero dizer algo especial: em Jesus, através desse amor você pode recomeçar uma nova história e dizer: eu sou capaz de virar a página da minha vida e viver algo extraordinário, recuperar aquilo que eu perdi, mas viver intensamente um relacionamento de toque com Jesus. Um amor para recomeçar. Ministério de Louvor, por favor, se aproxime, que eu já estou finalizando a mensagem. João 4 e verso 21 ao 26. Diante de um sofrimento de uma mulher, em busca de encontrar Deus, Jesus mostra que o amor de Deus pode recomeçar um novo relacionamento com Deus. E disse Jesus à mulher: creia que a hora vem, e que não é nem neste monte que vocês acreditam, nem em Jerusalém que os judeus acreditam. Mas essa hora não é para começar daqui a um ano, vai começar é agora. É um amor para recomeçar, e é agora que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que o que adoram, adore Ele em espírito e em verdade. E disse a mulher: eu sei que o Messias vai fazer isso, eu sei que aquele que vem enviado de Deus vai fazer tudo isso. E o amor de Deus se revela àquela mulher. Não é uma multidão, o amor de Deus revela àquela mulher. Sou eu que falo contigo. Acabou o sofrimento da cultura. Não importa onde você esteja, você pode sentir Deus, porque Deus está em todos os lugares. E importa que os seus adoradores, aqueles que se prontificarem, se encontrar com Deus, adore Ele em espírito e em verdade. O que você precisa nesta manhã, eu quero repetir,
copiosamente um amor para recomeçar. Jesus revela o amor de Deus, e Deus revela os mistérios de Deus através de Jesus. É o último texto que eu vou ler. Efésios capítulo de número 9, verso de número 10 ao 12. Deus revela os mistérios do reino através de Jesus. Efésios capítulo de número 1, e verso de número 9 ao verso de número 12. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo e fez convergir. Deixa eu te explicar. Convergir é conectar vários pontos em um só sentido. Deus não apenas revelou o mistério da sua vontade através do seu propósito, Ele apresentou Jesus, que fez convergir, conectou todos os pontos dos seres humanos nele, em Jesus. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos o louvor da sua glória. Nós, o que antemão esperamos em Cristo. Talvez nessa virada de ano você ouviu tantas promessas, tantas pessoas, segredos para recomeçar, 7 pulinhos nas ondas do mar para você lavar a alma. Mas eu quero resumir algo importante. O que você precisa para 2024 é um amor para recomeçar. Feche seus olhos, nós vamos louvar ao Senhor. E eu queria que você meditasse em tudo que nós ministramos nessa manhã.